Bem-vindos ao vídeo sobre definição formal de limite. Vamos tentar, também chamada de definição epsilon-delta de limite. Vamos tentar dar então um tratamento um pouco mais rigoroso do que nós estávamos fazendo até agora. Então eu vou fazer aqui o gráfico de uma certa função f de x, que tem um buraco ali. Ela tem um buraco ali quando x vale a, ela não está definida. E aqui a coordenada é L. Se eu perguntar para você qual é o limite quando x tende a de f de x. Bom, você vai dizer, essa é fácil, é igual a L. Por quê? Porque quando o x se aproxima cada vez mais de a, tanto da esquerda como pela direita, o valor de f de x se aproxima cada vez mais do L. Ela, de fato, não chega a ser L, porque eu tenho um buraco ali. A função não está definida quando x vale a, mas quando x se aproxima cada vez mais de a, o valor da função se aproxima cada vez mais de L. Então, como nós podemos falar isso de uma outra maneira, na verdade? Eu também posso dizer assim, se o limite é L, isso significa que a função pode chegar perto quanto eu quiser de L, contanto que o x esteja num certo intervalo em torno de a. Então, se eu quero, por exemplo, que a função chegue no máximo a essa distância de L, eu posso garantir para você, se eu quero que a função chegue no máximo a essa distância aqui de L, eu posso garantir para você que vai existir um intervalo em torno do a para o qual a função está dentro desse intervalo ao redor de L. Então, vai existir um pequeno intervalo em torno do a para o qual a função está dentro dessa distância de L. E não importa quão pequeno for essa distância até L, eu sempre vou conseguir achar uma região em torno do a. Você pode pensar até como se isso fosse um certo jogo. Eu desafio você para qualquer valor que eu quiser que chegue infinitamente perto de L, você vai sempre conseguir achar um valor um valor de x em torno do a para o qual a função vai chegar infinitamente perto de L, conforme você especificou. Então, nós podemos dar nomes aos bois aqui. Vamos chamar essa distância aqui de epsilon. Então, essa distância aqui também é epsilon. E vamos chamar essa distância aqui de delta. Essa distância aqui também vai ser delta. Então, o que a definição formal de limite diz é o seguinte. Se isso aqui for verdade, se o limite de f de x quando x tende a é igual a L, escrever isso aqui numa folha de papel, esses símbolos aqui, significa, por definição, o seguinte. Quando alguém escreve isso num papel e é verdadeiro, quer dizer o seguinte. Que a distância da função até o limite, f de x menos L é a distância da função até o limite. Eu vou colocar um valor absoluto, porque não tem distância negativa. É menor do que qualquer valor que você quiser. Essa distância pode ser menor do que qualquer valor que você quiser. Eu vou chamar esse valor que você quer de epsilon. Então, por exemplo, você pode dizer, o epsilon é 10 na menos 15. Então, a f de x vai ter que chegar infinitamente perto do L, vai ter que chegar numa distância de, no máximo, 10 na menos 15, que é um número minúsculo. E eu sempre vou conseguir, não importa qual o epsilon que você me der, eu sempre vou conseguir achar algum valor de delta para o qual, contanto que a distância do x até o a não seja maior que delta, ou seja, é menor que delta, tal que isso aqui vai ser verdadeiro. E eu devo ter confundido você um pouco agora. Então, vamos pegar aqui novamente o nosso valor. Você pode dizer assim, Gustavo, é o limite, então isso significa que eu posso pegar qualquer epsilon, por exemplo, 10 na menos 15, e você vai achar um valor de delta para o qual, se o x estiver a no máximo delta unidades de distância do a, então f de x vai estar a no máximo 10 na menos 15 unidades de distância do limite. Então, não importa qual epsilon que você me der, eu sempre vou conseguir achar um delta que satisfaz essa restrição do epsilon. Se você diz assim, eu quero que a função esteja no máximo a
10 na menos 30 unidades de distância do limite, eu vou conseguir sempre achar um delta para o qual, se o x estiver no máximo essas delta unidades de distância do a função vai estar a no máximo epsilon, no caso 10 na menos 30 unidades de distância do L. E isso vai ser válido para qualquer epsilon, eu sempre vou achar um delta. É isso que significa dizer que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. É isso que significa escrever isso aqui numa folha de papel. É uma definição. E é uma definição que é bem que está de acordo com o que nós sabemos intuitivamente. Olha, eu posso chegar tão perto quanto eu quiser de L, contanto que o x chegue tão perto quanto necessário do A. Certo? Eu posso dizer assim, eu quero que f de x chegue super perto de L. Pode? Pode sim, porque sempre vai existir um intervalo em torno de A para o qual o f de x vai chegar tão perto quanto eu quiser do L. E é justamente por isso que eu escrevo que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. E lembre-se, a função não precisa estar definida no L, ela não precisa ser igual a L em nenhum momento. Basta que a distância da função até o L seja menor do que qualquer número que você quiser. Qualquer número que você me der, eu sempre vou achar um delta para o qual, se o x estiver no máximo a delta unidades de distância do A, então f de x vai estar a no máximo epsilon unidades de distância do L. E isso deve ter ficado bem confuso para você, enfim, mas no próximo vídeo nós vamos fazer um exemplo onde eu uso essa definição para demonstrar que um limite é de fato um determinado valor. E quem sabe vai ficar um pouco mais claro. Era isso, eu espero que eu não tenha confundido ninguém e até o próximo vídeo.